Olha quem está aqui na sua telinha, eu, Mayara, mais uma vez aqui, trazendo um vlog pra vocês, um vlog diferente, esse em formato de devocional, que eu me prometi, uma vez por semana, eu vou gravar um vlog devocional, um vlog normal e um vlog devocional. Então eu estou aqui pra trazer uma palavra pro seu coração, e gente, tô saindo, ainda não terminei de me arrumar, tá gente, ainda não arrumei o cabelo, ainda vou pôr touca, porque tá muito frio, aqui ó, eu ainda tô me arrumando, e... eu tava editando o vídeo hoje do meu devocional e eu percebi, gente, simplesmente que eu não comecei o vídeo. Não comecei, gente, como é que pode? E aí, não deu uma introdução pra começar. Então eu vim começar esse vídeo aqui e bora acompanhar esse vlog com devocional. Eu espero que vocês gostem. E você já tá inscrito? Se não tá inscrito, então se inscreve. Se inscreve aqui, ó. Se inscreve aqui no nosso canal, vem fazer parte dessa família, curte, compartilha, comenta e bora pra esse vídeo. Identidade. Se hoje eu te perguntasse quem é você, o que você me responderia? E hoje, nesse devocional, falaremos exatamente sobre isso, a identidade a partir da nossa paternidade. De hoje será sobre identidade. Isso mesmo, identidade. Mas antes eu queria fazer um adendo, falar um pouquinho, um relato sobre mim. E até que um desabafo, mas ao mesmo tempo um relato sobre o que iremos falar mais pra frente no nosso devocional. Gente, eu trabalho como confeiteira, né? Tava trabalhando com confeitaria. E aí o que acontece? Gente, minha gatinha... quando eu me casei, antes de eu me casar, ou quando eu me casei, eu trabalhava, né? Trabalhava fora. E aí eu me casei com meu marido, e eu já expliquei mais ou menos aqui, em alguns vlogs atrás, que quando eu me casei com ele, assim que antes da gente se casar, a mãe dele faleceu. E era ele, a mãe dele, tem outros irmãos já casados, enfim, com a vida feita. Era ele e a irmãzinha dele com síndrome de Down, a Jo, né? E que é minha cunhada e a minha sogra. Só que a minha sogra faleceu. E aí, nisso que ela faleceu, nós nos casamos e ele veio morar aqui comigo. Ele é do Paraná, né? Ele tava lá. E aí, como a Jo tem síndrome de Down, ou eu, como ela veio morar com a gente foi pegar a curatela dela e tudo, ela precisava que ele ou eu estivesse em casa, principalmente eu, que sou mulher, pra cuidar dela. Então, eu meio que parei de trabalhar pra cuidar dela. Meu marido trabalha, nós somos em 5 aqui, 3 pessoas trabalham, e eu mexo com a parte da confeitaria, né? E eu dei uma pausa, gente, dei uma parada com a confeitaria, porque eu comecei a estudar teologia, que eu amo, né, estudar a Bíblia, e também para estudar o marketing digital, para ter uma renda extra, para também estar ajudando, né? A gente tem planos, eu tenho sonhos e quero estar buscando, né? E eu posso trabalhar de casa, não preciso trabalhar fora e deixar a Jo, né? Enfim, eu vou poder continuar cuidando dela em casa, como eu faço já trabalhando com a confeitaria. Então eu dei uma pausa na confeitaria para estudar o marketing digital. E, gente, é assim, muito difícil.
Não é um mar de rosas que todo mundo fala. Mas enfim, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, explicando como foi que eu comecei. Gente, eu não paguei cursos, os cursos que eu tô fazendo é tudo de graça, vou no YouTube, enfim. E não é sobre isso que eu quero falar. E aí, é muito difícil. E aí eu comecei também a gravar vídeos pro YouTube, mas os vídeos pro YouTube eu já gravava antes, né? E, gente, é muito difícil. Eu tenho um pouco seguidor, assim, inscritos, né? Demora, gente, visualização, estratégia, você gravar, você editar, você fazer tudo com muito amor e com muito carinho, aí você posta e as visualizações são baixas, né? Mas eu dou graças a Deus a cada inscrito, assim, que aparece, nossa, eu festejo, né? E o marketing digital é a mesma coisa, porque a gente tem que começar o Instagram do zero, redes sociais do zero, e, sabe, bolar estratégias. E eu gosto de ser muito verdadeira, gente, tanto aqui no YouTube, quanto mesmo trabalhando com marketing, muito verdadeira. Então eu mostro o que eu tenho em casa, o que eu compro, o que eu tenho intenção de comprar, o que eu vejo que as pessoas estão comentando que deu certo. Gosto de oferecer isso para as pessoas, né? Eu trabalho como afiliada hoje para Shopee, para Shein e para Farmácia Pagamentos. Enfim, é muito difícil, tá? E aí, eu já tô no marketing digital ali, tentando, assim, né? Tentando fazer dar certo, já tem 1 mês e meio, quase 2 meses, eu acho. E o YouTube, que já tem uns meses que eu tô aí. Mas tem 2 meses que eu me foquei em postar vídeo direto. Isso também conta, né? E foi onde eu comecei a conseguir mais seguidores, mas ainda, né? Enfim, tô aqui falando com vocês. E, gente, se fosse a Mayara de antes, a Mayara teria desistido. Porque eu tava pensando, gente, foi uma das coisas que eu pedi muito pra Deus me transformar, foi em ser mais focada, porque eu parava muito no meio do caminho, sabe? Com faculdade, com várias coisas na minha vida. Eu parava, sabe? Começava, ficava empolgada, depois não dava certo, eu parava. E isso foi uma das coisas que Deus transformou na minha vida. E eu sou grata porque eu orei, eu pedi muito pra Deus. E o Espírito Santo me transformou nessa parte que em ser mais focada, que não parar, não desistir. Eu não vou desistir, eu vou continuar e eu sei que eu vou chegar lá. Não só nessa área, né, gente? Deus me transformou em muita coisa. Deus transformou aquela Mayara que tinha pouca fé, aquela Mayara que ficava desesperada, aquela Mayara teimosa, aquela Mayara que não tinha, que gastava compulsivamente, tipo, não que eu tinha, tá, gente, que eu sou simples, sou pobre, mas assim, não tinha uma boa administração do dinheiro, da vida financeira, sabe? Aquela Mayara que não valorizava muito, assim, gastava com besteira, sabe? Aquela Mayara que era chata e às vezes não se colocava no lugar dos outros, né? O ser humano é falho, o ser humano é ruim. Tudo que a gente tem de bom é o que vem do Senhor, né? É o Espírito Santo que transforma. Gente, minha gatinha tá aqui me atrapalhando. O que eu queria trazer pra vocês, né? Que quando a gente descobre a nossa identidade, quem nós somos no Senhor, tudo muda. Sabe? Era só relacionamento, fracassados, amizades. Eu tenho amizades até hoje que eu trago desde infância, mas amizades, enfim, que trouxeram muitas coisas tristes pro meu coração, mas enfim, Deus, Ele é bom o tempo todo. E quando eu enxerguei a minha verdadeira identidade, que eu vi que eu fazia, por exemplo, faculdade de psicologia, que fazer a faculdade de psicologia, ser psicóloga, não era o que eu era, entendeu? Eu estava psicóloga, era meu profissional, é o que eu fazia, psicologia, mas, olha minha gata, mas que a minha verdadeira identidade é quem eu era pro Senhor, aquela que Deus me fez ser, me escolheu para ser, né? Essa é a nossa verdadeira identidade, a nossa essência, o nosso caráter. É totalmente diferente daquilo que a gente vive buscando às vezes em querer para agradar as pessoas, né? E é isso, gente, eu já falei demais, então bora pro nosso devocional. Não deixa de estar introduzido, né, esse testemunho também no devocional, porque querendo ou não, né, fala da identidade. É um dos pontos onde eu pude ser transformada, quando eu reconheci a minha verdadeira identidade. Em Romanos 8:14,
diz que a partir do momento que somos movidos pelo Espírito Santo e não mais pela carne, somos filhos de Deus. E para nos aprofundarmos nisso, para entendermos melhor, compreendermos, é necessário nós sabermos a nossa identidade e a nossa paternidade. E se eu te perguntar também, se eu perguntasse de você para outra pessoa, para os outros, o que eles diriam? Quem eles diriam que você seria? Mas posso te contar algo? Nós não somos aquilo que as pessoas nos definem. Nós não somos aquilo que nós fazemos. Nós não somos aquilo que as pessoas nos rotulam. Sim, pessoas nos colocam rótulos. Nós somos aquilo o que Deus diz sobre nós. As pessoas têm mania de rotular outras pessoas, né? Olha, lá vai aquela lá que é chata. Olha, a brigona. Olha lá, a bonitona. Olha lá, a médica. Olha lá, o marceneiro. Mas a palavra de Deus define exatamente quem somos, a nossa verdadeira identidade e a nossa verdadeira paternidade. Tem um relato de um diretor, ator também e produtor, que ele escreve e dirige filmes cristãos, né? E tem um filme que é muito legal e eu vou indicar pra vocês. Inclusive, eu vou deixar alguns aqui dele e outros filmes cristãos que eu indico pra vocês que eu já assisti. Em um desses filmes, que chama Mais que Vencedores, ele fala que é um testemunho da vida dele. Porque esse filme Mais que Vencedores fala sobre identidade. E ele fala que ele é um diretor, mas que isso é o que ele faz, não é o que define ele. Que um dia, se ele parar de ser diretor, ele continuará sendo quem ele é, filho de Deus, porque essa é a identidade dele. A minha identidade não está baseada no que eu faço, mas no que o Senhor diz sobre mim. E quando você descobrir a sua paternidade, quando você descobrir realmente a sua identidade, você vai entender essas palavras claramente que ele quis dizer. Identidade, paternidade. E a gente encontra isso na palavra do Senhor. Ali a gente consegue definir a nossa identidade, quem nós somos para o nosso Pai. Everyone needs a shoulder to cry on. Everyone needs a helping hand. Everyone needs someone to rely on. Yes, everyone needs a friend. So let's come together, celebrate each other, stand united as one. Aqui no versículo 14 diz assim: quando nós não somos mais movidos pela carne, pelo nosso desejo em fazer as nossas vontades, mas quando nós somos movidos pelo Espírito Santo em fazer a vontade do Senhor, nós somos adotados como filho pelo Espírito de adoção. Então, quando somos movidos pelo Espírito Santo, nos tornamos filhos de Deus. Isso é muito lindo. E eu quero
dar uma pincelada numa coisa aqui sobre adoção. Embora hoje em dia exista um certo preconceito em saber que é adotado, né? Embora eu acho lindo o gesto, gente, de adoção, porque a pessoa foi escolhida, ela foi amada, ela foi desejada, apontada, eu quero você, né? Então, eu acho lindo o gesto de adoção. Naquela época, isso era muito importante, já era muito importante. Porque naquela época, porque às vezes as pessoas falam assim, mas por que nós somos adotados como ele especifica que é a adoção? E a gente tem que entender um contexto, né? A gente não tem que só ficar num versículo, né? A gente precisa entender o contexto, não só do contexto do texto, mas o contexto daquela época. Então, o contexto naquela época sobre adoção não pode devolver, você não pode desistir, ou seja, se arrepender. Você escolheu, era algo muito importante a adoção. Então, o motivo de estar ali, somos adotados por Deus. A adoção era neste contexto e para mim, até hoje, era algo muito importante, né? Tipo, um filho pode não ser desejado. Muitas das vezes, tem pessoas que engravidam sem ter desejado, sem ter planejado, né? Mas o adotado não. Ele é escolhido. E isso é muito lindo. Todas as palavras que são usadas na Bíblia, tudo que há na Bíblia é perfeito, né? Tudo tem uma explicação, tudo tem um contexto, né? Por isso, estudem a palavra de Deus. E continuando, então, a partir do momento que nós vivemos sob os cuidados do Senhor, que nós decidimos viver em Cristo, nós somos considerados filhos de Deus. E essa é a nossa identidade. Então, nós precisamos lembrar que isso é algo muito importante. E ser filhos de Deus é algo que nós somos. Portanto, Deus escolheu você e a mim para ser filho. E então nós vamos ser filho não somente no culto, não somente no nosso secreto no quarto com Deus. Nós vamos ser filho no nosso trabalho. Nós vamos ser filhos de Deus na nossa escola, na faculdade, por onde a gente andar, na rua, aquele irmão que tá precisando. Me desculpem, gente, pelo barulho, mas é que aqui do lado da minha casa tem uns cachorrinhos e recém-nascidos, então latindo. Mas enfim, importante é o foco aqui. Devemos ser filhos por onde a gente andar. Por onde a gente andar, as pessoas precisam ver Cristo em nós. Então, a gente precisa ser filho de Deus naquele supermercado onde a mulher às vezes foi grossa com nós, com a atendente, o caixa. A gente precisa abrir um sorriso e falar, Deus abençoe a sua vida. Às vezes é isso que a pessoa está precisando. Então, nós precisamos lembrar quem somos, a nossa identidade. E a nossa identidade não é a nossa profissão, não é aquilo que as pessoas nos rotulam. A nossa identidade é aquilo que Deus nos chamou para ser. E Ele nos chamou para ser filhos de Deus. A nossa identidade é ser filho, a nossa postura é de filho. Entenderam, né? Independente onde eu esteja. E onde começa? Em casa, com a tua mãe, com o teu pai, com o teu irmão, com o teu esposo, com a tua esposa. E ela continua por onde você passar. É muito lindo isso, gente. E por isso que eu falo, que eu acho lindo aquela frase que eu falei do diretor dos filmes cristãos, quando ele fala, a minha identidade não é o que eu faço. O que eu faço a minha identidade não está baseada no que eu faço ou no que as pessoas falam de mim. A minha identidade está baseada naquilo que o Senhor diz sobre mim, sobre você. Bíblia, nós podemos encontrar muitas pessoas que sabiam qual era a sua identidade, quem estava com ele, quem era a sua paternidade. E um deles que eu vou citar que eu acho muito legal é Davi. Davi, vou pegar exatamente ali em Samuel, 1 Samuel 17, depois vocês leem lá, leem a história de Davi, que é muito linda. Mas em 1 Samuel 17, lá nós vamos encontrar Davi e Golias. E gente, resumindo para o vídeo não ficar muito longo, Davi saiu para entregar lá a comida para os seus irmãos, né? E eles estavam lá no campo, lá né? E
E os filisteus chegaram lá, já tinham chegado antes de Davi chegar, e meio que humilhado eles, né? E trouxeram o maior do exército deles, que era Golias, o gigante, né? O grande. E aí, eles estavam intimidando eles, né? Debochando deles, intimidando quem lutaria, porque ninguém tinha conseguido vencer Golias até aquele momento. E ninguém tinha se habilitado, né? Então Davi chegou, viu aquele tumulto e perguntou: o que tá acontecendo aqui? E aí falaram pra Davi. E ele falou assim: mas como ele ousa assim? Insultar o meu Deus. Eu vou lá, eu vou lutar com ele. E todo mundo ficou assim, né? Porque Davi, a Bíblia fala, né? Que ele era magrinho, assim, pequenininho. Então você pensa em Davi e Golias, você vai falar: improvável, sem chance. Vou torcer pro Golias. Se fosse nos dias de hoje que tem esse monte de aposta, sei lá. Enfim, as pessoas, obviamente, falaram: não vai dar certo isso. Tanto que a armadura nem coube em Davi, né? Davi lutou do jeito que ele estava, ele foi lá pra batalha. Mas eu te pergunto, você acha que Davi foi pra batalha porque ele era potente? Porque ele achava que ele era melhor que Golias, ou que ele era maior que Golias, ou que ele era mais forte que Golias? Não. Davi foi pra batalha, Davi encarou o processo, Davi encarou a dificuldade, Davi encarou o seu gigante, porque ele sabia qual era a sua identidade. Ele sabia de quem era filho, ele sabia qual era a sua paternidade. Davi sabia onde estava a sua identidade, Davi sabia onde estava a sua paternidade. E ele olha para aquele gigante e diz: quem é você que ousa insultar o meu Deus? Hoje mesmo você saberá que há um Deus em Israel. Sim, quando a gente sabe aonde está a nossa identidade, a nossa paternidade, sim, teremos medo, teremos ansiedade, teremos dias de tristezas, mas nós sabemos quem estará conosco e Ele nos ajudará a passar por isso de maneira diferente. Por experiência própria, é diferente passar o processo sabendo quem é o nosso Deus. Então conheça esse Deus, conheça essa paternidade. E assim como Davi, você vai dizer para o seu gigante, você vai dizer para a sua dificuldade: hoje mesmo eu mostrarei para você que há um Deus, há um Pai que me ama, há um Pai que vence as batalhas, as guerras por mim, porque Ele nunca perdeu uma guerra. E hoje eu sei a minha paternidade. E hoje eu sei a minha identidade. Então você pode ser grande, gigante, mas o Deus que está comigo é muito maior. É o meu Pai. E eu sou filho e filha de Deus. Foi a pedrinha que matou Golias? Ou foi a palavra que estava sobre Davi? Foi a promessa que Deus lançou sobre Davi? Ou foi o Senhor que estava com Davi? Eu quero finalizar falando algo aqui pra você. Eu não sei como que foi a tua história, como que foi a tua vida. Eu não sei como foi teu relacionamento com o teu pai. Eu não sei se você foi abandonado. Eu não sei se você foi muito amado. Mas uma coisa eu posso dizer com certeza: existe um Pai, existe um Deus que é fiel, um Deus que é misericordioso, que é sim justo, que puxa a nossa orelha, porque nos ama e quer nos corrigir. Existe um Deus puro, um Deus de amor, um Deus de paz. Existe um Pai que jamais vai te abandonar. E Ele está sempre perto. Às vezes somos nós que nos afastamos, mas Ele jamais. Então assuma hoje a sua identidade como filho e filha de Deus. Conheça a tua paternidade, busque a palavra, aprenda. Jejue, ore, vá para o seu secreto e fale com Ele que Ele vai te escutar. Viva como Cristo
Deixa Deus te moldar, deixa Deus te transformar. Deixa Ele escrever a sua história. Eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vlog. Se você ainda não é inscrito, eu te convido mais uma vez a se inscrever, a curtir, a compartilhar. E se você ficou até aqui, o meu muito obrigado. Eu sou grata pela tua vida e eu sou grata por ter você por aqui. Deixa um comentário aqui o que você achou da palavra. E se você ficou até aqui, escreve Davi. Eu vou saber que você ficou até aqui. E adiós! Até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua casa e a sua vida.